No contexto da análise do movimento humano, é importante considerar 7 grandes etapas de análise cinesiológica. A primeira etapa constitui por dividir o movimento em partes. E para isso nós teremos que obedecer a critérios. E os principais critérios, por norma, que permitem a divisão do movimento em fases é o cinemático e o objetivo da ação. Consideremos, por exemplo, a questão do arremesso, do pitching no beisebol, em que, por norma, se divide o movimento em 3 grandes fases. Uma fase de preparação, em que os segmentos são posicionados para protagonizar a ação principal, seguida da ação principal, que protagoniza o principal objetivo da tarefa, e por fim uma fase de recuperação. E nós conseguimos identificar no movimento 3 grandes estruturas cinemáticas e que obedecem naturalmente a uma diferente participação muscular. A segunda grande tarefa, a segunda grande etapa, passa por identificar os segmentos corporais e articulações envolvidas na tarefa. Portanto, e nós temos que considerar todos os segmentos corporais que estão a ser mobilizados, naturalmente dando prioridade ou considerando aqueles que são mais determinantes para a realização do objetivo da tarefa. E aqui consideramos os movimentos que são feitos, as articulações que estão a ser mobilizadas e a velocidade de execução do mesmo segmento corporal. Há ou devemos também considerar a forma como os segmentos corporais se movimentam uns em relação aos outros. A terceira grande etapa passa por identificar e caracterizar o perfil da resistência. E aqui importa, em primeira instância, identificar o tipo de resistência, se estamos a falar de uma resistência constante, uma resistência acomodativa, uma resistência progressiva, e depois identificar as características da resistência, em particular dos seus vetores de força associados. Nomeadamente, identificar ponto de aplicação desse vetor de força, direção, sentido e intensidade. No caso do arremesso no beisebol, porque poderemos considerar que a massa do objeto ao mover da bola é praticamente desprezível, poderemos considerar como uma orientação, uma direção e um sentido do vetor da força quase que horizontal. A etapa seguinte, combinadas as etapas anteriores, é identificar as estruturas musculares. E nós aqui, no contexto das estruturas musculares, não devemos considerar um músculo ou outro em particular. Devemos considerar, em consequência dos segmentos corporais que estão a ser mobilizados, as famílias musculares. Portanto, as famílias que protagonizam o movimento. No fundo, são todos os músculos sinergistas que atravessam as articulações a serem mobilizadas e que vão contribuir para vencer a resistência. Volto a chamar esse aspecto em consideração, vencer a resistência. Não existem músculos que contraem para favorecer a resistência, por nada. Portanto, por exemplo, se nós considerarmos uma adução horizontal do braço, nós vamos considerar os adutores horizontais do braço, como é o caso do grande peitoral, como é o caso da porção anterior do deltoide, como é o caso do coracobraquial, como é o caso do próprio bíceps braquial, que também tem alguma participação no movimento. Identificados os músculos, nós passamos para a quinta etapa, que passa por atribuir as funções dos músculos. Dizer exatamente cada um dos músculos, em diferente fase do movimento, o que é que ele está a fazer. Se ele está a atuar como músculo agonista, no fundo, protagonizar a ação principal. Se está a funcionar como músculo antagonista, está-se a opor à ação principal. Está a funcionar como estabilizador ou fixador, em que determina origens mecânicas de musculaturas agonistas e antagonistas. Ou ter uma função de neutralizar ações indesejadas por parte de alguns grupos musculares também envolvidos. A etapa seguinte passa por identificar o regime de contração muscular. Portanto, todos os músculos identificados, como é que eles estão a contrair do ponto de vista mecânico? De uma forma concêntrica, de uma forma excêntrica, isometricamente, ou, neste caso, o ciclo muscular alongamento de comportamento, como é o caso do arremesso, dado que o movimento ocorre com uma componente de transição entre a fase excêntrica e concêntrica muito reduzida, a qual nós poderemos classificar neste regime de contração. E por fim, considerações cinesiológicas. Portanto, concluídas todas estas primeiras 6 etapas, nós poderemos aludir para as considerações em que envolve as propriedades do complexo musculotendinoso. Exatamente como é que a mecânica da contração se está a satisfazer, qual a relação entre a componente muscular e as componentes elásticas em série em paralelo, para que a força gerada a partir do músculo alcance o osso. A segunda grande consideração cinesiológica passa por
identificar o perfil de coordenação muscular, e aqui poderemos fazê-lo a dois níveis, em termos intramusculares, nomeadamente sobre o recrutamento de unidades motoras, sobre a frequência de descarga dessas unidades motoras e o grau de sincronização dessas unidades motoras da musculatura envolvida, e a forma como também o sistema nervoso central está a coordenar os músculos entre si, quer ao nível de uma dimensão agonista-antagonista. Estamos a falar de um regime de co-contração, estamos a falar de um regime de inervação recíproca e, por fim, a regulação e o controle do movimento, que também deve ser considerado a dois níveis. Por um lado, perifericamente, muito modulado pelos próprios setores alocados aos músculos e também às articulações, e do ponto de vista central, como é que o sistema nervoso central, ao nível dos andares superiores, consegue regular e programar todo o movimento. Obrigado por verem.